dia, abençoados do Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. É um prazer poder repartir aquele muito que Deus tem me dado. É um prazer, é uma honra falar da sua graça, do seu amor incondicional, das Sagradas Escrituras, daquilo que Deus tem como um plano perfeito, vitorioso para cada um dos seus filhos. É uma honra, um prazer falar de Jesus a um povo tão especial que existe na face da terra, que é o povo de propriedade exclusiva de Deus, do qual eu e você e todos os salvos, todos os eleitos fazemos parte. Então eu quero saudá-lo com a graça, a paz, o amor, a alegria, a misericórdia daquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. E hoje, terça-feira, nós vamos avançar neste conhecimento sobre a libertação das potestades do diabo. Este tema é muito precioso. É um tema de extrema importância e eu creio particularmente que é uma necessidade em nossos dias nós passarmos este conhecimento bíblico ao povo de Deus, às ovelhas de Jesus, que andam tão confusas, que andam tão perturbadas, não pela palavra, não por Jesus, logicamente, que tira da perturbação, que dá paz, né, que dá refrigério à alma dos seus filhos, mas por aqueles que não têm conhecimento, por aqueles que usam a ignorância espiritual, a falta de conhecimento do povo de Deus para ainda escravizá-los mais, para ainda colocar mais fardos, mais julgos, mais peso mesmo, e amedrontar as ovelhas de Jesus Cristo, a ponto dessas ovelhas viverem na dependência de certos líderes e não na dependência do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos tratar, né, com bastante seriedade, como sempre fazemos, transparência e profundidade bíblica sobre este tema da libertação da potestade do diabo. Mas antes disso, eu gostaria muito que você soubesse também que o nosso ministério, a Igreja Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, por ser um ministério de conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, através da revelação do Espírito Santo, né, do novo pacto, das doutrinas bíblicas que sustentam a nossa vida, por sermos este ministério tão cheio, né, de frutos para a glória do Senhor, nós temos também muita literatura para oferecer ao povo de Deus. Literatura que trata das doutrinas da graça, trata de temas do nosso dia a dia. São mais de 130 livros hoje, temas, né, diferenciados que nós temos do nosso próprio ministério, com a revelação da graça de Deus, né? Então, nós gostaríamos de oferecer estes livros, dizer que eles estão à disposição, né? São livros que nós colocamos a um custo bem pequeno, para que todos possam, logicamente, crescer no conhecimento, na graça. São estudos bíblicos, são mensagens pregadas que se tornaram literatura, foram compiladas e se tornaram em literaturas preciosíssimas, que estão à disposição em nossa livraria, aqui na Cristo Vive São Paulo. Além dos CDs, são milhares de CDs com as mensagens gravadas, os estudos bíblicos, as noites de oração, os cultos da mulher em graça, enfim, temas específicos por assunto, por doutrina, DVDs, muito material que você pode adquirir fazendo contato direto com a nossa livraria. Eu quero deixar o e-mail para aqueles que querem crescer ainda mais na graça, no conhecimento, ter estas referências bíblicas, né, todas elas ali impressas, anotadas, os livros de doutrinas. Isso é maravilhoso, você ter uma biblioteca que você vá formando graciosa, nada de lei, né, mas uma biblioteca com a graça, com a revelação da graça de Deus. Então você pode mandar o seu e-mail para livraria@cristovive.com.br e eles vão lhe passar
os valores de todos esses livros, CDs, DVDs, né? E também a forma de você adquirir todo este material da graça de Deus. livraria@cristovive.com.br. Você pode também ligar aqui para nós, na igreja. Estamos em São Paulo, capital, prefixo 11, 5561 4405. Nós também vamos ali pedir que um voluntário, né, se não estiver no momento em que você ligue, que lhe dê retorno e depois lhe oriente como você faz para adquirir este material da graça de Deus. Lembrando também que é o primeiro contato com o nosso ministério, seja por telefone, seja por e-mail, seja aqui presencialmente, por carta, nós presenteamos com esse material as pessoas que fazem contato, porque nós queremos sim, né, honrar estas vidas que chegam até nós e com muita fome da verdade, com muita sede da justiça, dos atos de justiça do Senhor, nós queremos também presenteá-las com este material da graça de Deus. Então faça contato. Mais uma vez, o nosso site www.cristovive.com.br, o e-mail da igreja, igreja@cristovive.com.br. Faça contato, vai ser uma bênção. Ou, se você já recebeu o presente da igreja, para você adquirir mais material para o seu crescimento, sua edificação, para você também levar estas mensagens a outras vidas que precisam conhecer a Jesus, a sua graça. E também, se você ainda não fez contato, para que você seja presenteado com essa preciosidade de material que nós colocamos, com certeza, gratuitamente, pelo correio, vai chegar às suas mãos. Tá bem? Então, nós vamos prosseguir, estamos aqui muito entusiasmados com o assunto, libertados da potestade do diabo. Foram todos aqueles que já creram, por isso confessaram e receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. No livro de Colossenses, ou Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, tem aqui uma verdade libertadora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já estudamos que não temos mais parte com o império das trevas. Um dia estivemos lá, quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados. É o que diz Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Já estivemos lá, entre os filhos da desobediência, onde o diabo atua. Hoje nós estamos entre os filhos da obediência, no reino de Jesus Cristo, onde o diabo não atua mais, não nos toca mais. Também podemos ver o que diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, voltando aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Jesus fez isso na cruz, há quase 2000 anos, e que constava de ordenanças, quer dizer que a lei que constava de ordenanças, que era um escrito que mostrava a nossa dívida por causa do pecado, era contra nós. Diz que esta lei, os 613 pontos da lei, ela foi todinha, com todos os pontos, cancelada. E diz mais, o qual nos era prejudicial. Quer dizer que a lei era prejudicial. Removeu esse escrito de dívida inteiramente. Quer dizer, tudo que era dívida, tudo que nós devíamos como pecadores, tudo que a gente deveria pagar. E para pagar tudo, nós deveríamos pagar com a nossa vida. Mas diz que o Senhor removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, a nossa dívida foi paga por Ele. Dê glórias a Deus, graças a Deus, e despojando os principados e as potestades. Todos os demônios estão aqui inclusos. Na cruz do Calvário, o Senhor despojou
tirou o poder, tirou o domínio, saqueou os despojos do diabo. Nós estávamos entre esses despojos. E diz a palavra que o Senhor Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente, toda Jerusalém viu. O mundo inteiro soube disto, desta notícia. Chegou aos nossos dias. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus na cruz fez uma obra perfeita e completa. Triunfou sobre o diabo, sobre os principados e as potestades, sobre todos os demônios. E a Bíblia diz que todo mundo viu. Isto foi um ato público do Senhor. Então, nós estamos vendo a obra de Cristo na cruz e como isto se manifesta nas nossas vidas. Entendemos também o que Jesus fez, morrendo, tendo um corpo, né, para levar para o madeiro e ser o nosso substituto ali naquela cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, nós, filhos de Deus, também tivemos um corpo, temos um corpo, né? Todos os filhos ganharam um corpo para abrigar o espírito. E a Bíblia diz, destes, de carne e sangue, também ele, Jesus, igualmente participou. Ele também teve um corpo, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer que Jesus, pela sua morte na cruz, destruiu o diabo. Tá bem? De quem? De nós. Destruiu o diabo de agir na nossa vida. Impediu Satanás de nos tocar. O Senhor destruiu a ação do diabo direta sobre os filhos de Deus. É importante que você saiba disso, para você não ter mais medo, né, do diabo. O diabo não pode tocar você. Podemos ver também o que diz a palavra de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que é o Salvador, né? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Foi expulso. Você se recorda que antes da cruz, ele acusava os filhos de Deus direto para Deus. Você lembra-se que eu li aqui na semana passada aquela história de Jó. Que o diabo, Satanás, foi acusar Jó. Foi falar sobre este servo para Deus, não é? E a palavra de Deus diz, foi o quê? Foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi expulso, não pode mais nos acusar. Por quê? Porque agora nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor é quem nos justifica, não é? Ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Uma vez que Deus nos torna justos, não há mais condenação. Estamos em Cristo Jesus, o diabo não pode nos acusar mais. Ele foi cortado, ele foi bloqueado, ele não pode mais nos acusar diante de Deus. Ele foi expulso, o acusador foi expulso. Louvamos a Deus por tão grande obra naquela cruz, não é? Por tão grande salvação, que inclui todas essas ações de Deus. E eu deixei para hoje, ontem, um gancho maravilhoso no livro de Judas. Logicamente não é Judas Iscariotes, o filho do diabo, né? É este Judas aqui, meio-irmão de Jesus. Ele diz assim no versículo 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então, o que Judas está dizendo aqui, né? Que na verdade não é Judas, é Paulo escrevendo, não, é Judas sim, não é Paulo escrevendo, é Judas escrevendo à igreja, explicando que o diabo, né? E os anjos, que são demônios hoje, eles foram criados todos em perfeição. Todos estavam no céu. E a palavra de Deus diz, né? Que existem anjos, há anjos, os que não guardaram o seu estado original. Os anjos que não guardaram o seu estado original de pureza, de obediência,
de perfeição, né? De submissão a Deus, de reverência. Esses que entraram naquela rebelião de Lúcifer, a Bíblia diz, não é? Abandonaram o seu próprio domicílio. Eles abandonaram quando eles aceitaram o comércio que Lúcifer fez no céu. Lúcifer fez comércio com os anjos, ofereceu coisas, não é? Fez rebelião, fez com que anjos se voltassem contra Deus. Por isso que toda rebelião é de Satanás, é a marca do diabo. Por isso que quando pessoas seguem alguém que se rebela contra alguém de Deus, contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, contra, né, a vontade de Deus, está seguindo a voz de Satanás. Como os anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O que Deus nos diz a respeito desses demônios? Porque esses anjos se tornaram demônios. São esses demônios, junto com Satanás, que os lidera e liderou na rebelião no céu. São esses anjos que formam os principados e as potestades da maldade, né, do mal, com Satanás, que operam no império das trevas, onde nós estávamos antes de Jesus nos libertar e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E agora, tem uma revelação aqui maravilhosa. Diz que estes anjos que não guardaram o seu estado original, que abandonaram o seu próprio domicílio, que se tornaram demônios, ele é Jesus. Ele tem guardado sob trevas. Onde é que estão estes demônios todos? Principados e potestades? Nas trevas. Que trevas? No império das trevas. Aqui mesmo, nesta terra. Eles estão num império, reunidos. Há um lugar, em termos espirituais, há um império onde os demônios estão, onde Satanás está. E diz que Jesus, ele tem guardado sob trevas, debaixo desta escuridão, destas trevas, em algemas eternas. Eles estão algemados eternamente para o juízo do grande dia. Haverá um dia em que eles serão soltos, diz a Bíblia. Aí, amados, já estão julgados. Serão soltos apenas para que a sentença seja proclamada e manifestado o seu fim. Olhe, as pessoas pensam que os demônios estão voando pelos ares, que os demônios estão em toda parte, que Satanás, ele pode estar em todo lugar. Satanás, demônios, não são onipotentes, onipresentes, nem oniscientes. Isto são qualidades, virtudes, características somente de Deus. Somente Deus está em todo lugar. Somente Deus sabe tudo, até os intentos dos corações dos homens. Só Deus está com todo o poder reunido em si. Tem todo o poder. Só Deus. O diabo não é onisciente, não sabe tudo, não. O diabo não é onipresente, não está em toda parte ao mesmo tempo. E o diabo não é aquele ser que todo mundo imagina que pode todas as coisas, onipotente, tem todo o poder. Não tem. Não tem. Ele tem um acesso somente ao império das trevas.
naqueles que ainda estão no curso do mundo, mortos espiritualmente em delitos e pecados. Ele só atua hoje na vida dos filhos da desobediência, que ainda estão no império das trevas, em termos espirituais. E ele está no império das trevas, diz a Bíblia, guardado sob trevas, guardado. Por quem? Jesus Cristo. Você pode estar dizendo, bispinha amada do meu coração, me explique, eu nunca ouvi sobre isso. Você precisa ouvir a verdade, porque a verdade há de libertar vidas e vidas e vidas. O diabo não tem esse poderio todo que lhe dão, essa fama que ele tem extraordinária. Esse demônio. Os demônios, Satanás, atuam no império das trevas, estão guardados por Jesus Cristo sob trevas, em algemas eternas. O que é uma algema? Estão algemados. Amados, algemados, isso significa que eles não podem agir fora do império das trevas. As algemas que o Senhor colocou nos demônios, nos anjos caídos, lhe permitem se mover apenas no império das trevas, sob trevas, guardados por Jesus. Quem está lá, está sim debaixo da sua influência, do seu governo. Por isso que é um império. Império é uma coisa restrita. E lá, amados, o diabo tem ação, porque aqueles que estão lá no império das trevas não o conhecem, não sabem quem ele é. Pensam que conhecem as coisas, mas não conhecem porque são mortos espiritualmente. E os mortos espiritualmente são pessoas chamadas pela Bíblia de homens naturais, que não podem compreender as coisas do espírito, porque as coisas espirituais se discernem, se enxergam, se compreendem espiritualmente. Uma pessoa espiritualmente morta não enxerga nada disso, não entende nada disso. Todas as pessoas que ainda não nasceram de novo em Cristo estão mortas. E se estão no mundo, o mundo jaz no maligno, estas pessoas estão no império das trevas, no mesmo ambiente espiritual em que o diabo atua com os anjos caídos, com os demônios. Presos sob trevas, guardados ali por Jesus. É por isso que você que é crente, salvo, selado com o Espírito Santo, que foi liberto do mundo, que agora está transportado e está debaixo do governo do Rei Jesus, no seu reino de amor, você não pode titubear, você não pode vacilar, você não pode ter medo de Satanás, porque quem guarda o diabo e os demônios no império das trevas, sob trevas, algemados, chama-se Jesus Cristo. Ele não colocou ali anjos guardando o império das trevas, os demônios. Ele, Jesus, guarda. Não há falhas. E os demônios, os principados, as potestades, Satanás, não pode sair do império das trevas e vir aqui no reino do amor de Deus nos tocar, amados. Isto é realidade. Isto é a verdade das Sagradas Escrituras. Isto aqui é tremendo. Você precisa compreender isso. Que as pessoas pensam, está guardado sob trevas. Onde será que eles estão? Aqui mesmo. Mas eles não agem mais na minha vida nem na sua vida, a não ser através de ciladas armadas ou de pessoas energizadas pelo imperador das trevas, pelo diabo, pelos demônios, mas tocar em nós, roubar a nossa salvação, possuir um filho de Deus salvo, jamais. Qualquer coisa fora desta verdade é mentira, é misticismo, é engano, é doutrina vã, falsa, é ensino de demônio, é qualquer coisa menos Bíblia.
E nós precisamos abrir os olhos, porque nós vemos aí, infelizmente, em lugares chamados igreja, em alguns programas que aparecem na televisão, você vê ali crentes com Bíblia na mão, na hora lá que o seu líder manda exorcizar os capetas e expulsar demônios, você vê aqueles homens, aquelas mulheres ali salvos, com Bíblia na mão, cristãos, servos de Deus, pondo a mão na sua própria cabeça e dizendo, sai de mim, sai de mim. Isto é uma vergonha. Isto é engano do próprio Satanás. Mas os seus olhos já foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus para compreender qual é a sua herança e a esperança entre os salvos. Amanhã tem mais. Tenham todos um bom dia.